10 anos que isso aconteceu, irmãos. Foi no ano de 2011 que o Senhor fez essa obra, irmãos. Que em 2012 o Senhor me levantava para cooperador. No mesmo dia levantava meu pai para ancião. Irmãos, em 2011, irmãos, eu atendi ainda as reuniões de jovens e menores. E sempre, irmão, gostei de dar atenção a toda a mocidade, em visita. Preocupava em aquele que eu não vi o rostinho naqueles domingos, faltava um domingo, 2, 3, eu já ia ao encontro saber o motivo. E sempre também as visitas, eu procurava informar o seu nome, de onde era, procurava dar uma atenção, né, irmãos? E entrava na congregação um menino, irmãos, de 11 anos de idade, o nome dele por nome Anderson. Irmão, ele começou a ir para a igreja, logo eu estava lembrando o rostinho dele no domingo, no próximo domingo ele veio e corri para saudar ele após o culto, perguntava o nome dele, e ele me falou de que família que era, uma família conhecida aqui em Jaguaquara, cidade pequena, irmãos, e louvado seja Deus, mas o pai dele, a mãe dele, era de família muito tradicional, vindo lá do catolicismo, irmãos. E eu falava, então tá bom, quando Deus preparar, convida teu pai e tua mãe. Não, se ele souber que eu tô vindo aqui, eles não gostam de crente não. Eu falei, você tá vindo? É porque eu gostei daqui. Então com aquele amor, com aquele carinho, né, a gente ia conquistando o coraçãozinho dele, a palavra ia completando. Se via o menino à vontade, irmãos, e no mesmo tempo preocupado com o papai e com a mamãe dele, né, e eu também conhecia. Mas não chegou o tempo de eu se aproximar para os pais ainda e a mãe para conversar a respeito dele. E o menino não faltava reunião de jovens e menores, irmãos. Sempre no domingo de manhã, ele estava aí já se familiarizando conosco, recitando já sozinho, já estava agradecendo algum voto. Irmãos, num espaço de tempo tão pequeno, mas o menino, ele crescia espiritualmente. Louvado seja Deus. Irmãos, para resumir um pouquinho, para o áudio não ficar muito extenso, num certo dia da semana, uma quarta-feira, eu fiquei sabendo que ele estava internado em Jequié. Deu uma terrível dor de cabeça no menino, e de lá mandaram ele ir para a cidade de Itabuna, aqui na Bahia mesmo, irmão. Que tem recurso maior, mandaram para lá, irmãos, e nós continuou, quinta-feira era culto de Jaguaquara, pedimos oração. A Irmandade não conhecia a criança, porque ele só ia para o culto de jovem, mas pedimos oração em favor dele e da família. Irmão, isso foi na quarta, quinta, sexta, no sábado, no domingo, irmãos, pela manhã cedo, eu tinha um contato com uma das suas tias, procurando saber como ele estava, irmão. Quando ficamos sabendo, irmão, ela mandou a notícia que Deus tinha levado o Anderson. Glória a Deus. Foi um motivo de muita tristeza. Nós choramos naquela reunião de jovens, a mocidade gostava dele, os auxiliares amavam ele, sentimos a sua falta. O Senhor mandou sua palavra e nos confortou. Quando foi à noite, irmãos, à tardezinha, o corpo não tinha chegado ainda, e fomos para o culto. Naquele dia o Senhor mandou a palavra. Terminando o culto, anunciamos à Irmandade que o Senhor tinha levado o Anderson, que era um menino que estava congregando na reunião de jovens e menores. A Irmandade não conhecia, mas que a Irmandade fosse ali, irmão, na parte ali no funeral, para nós fazer a nossa parte de solidariedade cristã. E assim não foi passado. Quando terminou o culto, a maioria da mocidade, da Irmandade, alguns foram ali na casa dele para velar o corpinho, irmão. Mas quando chegamos ali, irmão, aquele monte de gente na frente da casa, muitos carros parados ali, irmão, aquele movimento grande, que era uma família conhecida, irmão, daqui da cidade, como é até hoje. Irmãos, o corpo dele não havia chegado ainda de Itabuna, irmãos. E ali ficamos alguns minutos esperando. E uma irmã, irmão, veio ao encontro do meu pai e deu um recado. Irmão Valmir, veja bem o que está acontecendo. Na sala, onde está esperando o corpo da criança chegar, do irmãozinho, está cheio de cruz, de velas e cheio de imagens. Ele não era servo de Deus, irmão? Por que o irmão não manda tirar? Irmão, naquela hora meu pai falou com ela: minha irmã, fique em paz. O que Deus tinha para fazer, Deus já fez. Agora está na mão da família. Não vamos tocar nossa mão. Deixa Deus trabalhar, tá bom? A irmã ficou em paz. Continuamos aguardando o corpo chegar no carro da funerária, irmão. Quando foi aproximadamente 10h15 da noite, irmão, o carro da funerária chegou, um tumulto muito grande, muito choro, irmãos. E ali nós no cantinho, afastado, irmão, em paz, só clamando a Deus. Irmãos, quando o carro da funerária abriu, irmão, para retirar o caixão da criança, irmão, do Anderson,
Irmão, aleluia, naquela hora o pai segurava na alça do caixão, mas outros familiares, e entraram para dentro da sala para colocar o caixão da criança. Quando entrou, irmão, dentro da sala, um pranto de choro tomava o seu pai, irmão, tomava um pranto de choro muito grande, irmão, naquela hora, e ele gritava e falava assim, irmãos: tira todas essas coisas daqui, tira tudo isso, tira essas imagens, tira a vela, tira tudo, somente eu quero o caixão do meu filho aqui, eu quero o pessoal da igreja que ele estava frequentando. Ele falava muito de um cooperador de jovens. É algum de vocês, eu preciso falar com algum de vocês. Naquela hora, irmãos, eu tive que me apresentar, e, aleluia, santo é o Senhor me visitava naquela hora, e ele me deu um abraço e disse: olha, cooperador de jovem, o meu filho muito falava de você lá no hospital, ele falava muito bem dessa igreja, e eu quero que vocês façam tudo da igreja de vocês façam com ele. Eu não quero nada de imagem, eu quero que vocês façam como que ele é crente da igreja de vocês. O Senhor nos visitou. Marcamos naquela hora, irmão, um culto funeral para no outro dia, às 3 horas da tarde, irmão. Foi marcado, irmão. Louvado seja Deus. Quem atendeu no outro dia, convidamos a Irmandade foi lá, irmãos, para o culto do funeral, irmãos. Deus preparou um servo de Deus, diácono, lá de Salvador, um dos mais antigos, atendeu para nós, estava ele na cidade, irmãos, e muita gente, uma cidade pequena, ele trabalha na Ceasa, as escolinhas, irmão, fecharam 3, 4, 5 escolas, não tiveram aula naquele dia de manhã. Por quê, irmãos? Porque fazia parte da criança, era uma criança. Irmão, louvado seja Deus, ele já estava se completando seus 12 aninhos. Meus queridos irmãos, naquela hora, irmãos, que o servo de Deus atendia aquele culto funeral, irmãos, o que aconteceu? Louvado seja Deus, irmãos, aleluia. Terminou o culto funeral, irmão, e fomos a caminho, irmão, para sair a caminho do cemitério, irmãos. Quando nós saímos, irmão, do lado de fora da casa, irmão, todos os colégios, irmãos, os colégios carregavam uma faixa na mão, todos uniformizados, em filinha, tudo organizado, e cada um levava uma faixa na mão e dizia: tu me fizeste cidadão dos céus. Outro colégio fez uma faixa maior e dizia: tu é minha alegria, tu é minha esperança, tu me fizeste cidadão dos céus. Irmãos, aleluia, era aquele hino 454, irmãos, aleluia, que o pai falava: olha, mandei fazer essas faixas, porque lá no hospital era o hino que ele mais cantava da tua igreja. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, foi uma festa, irmãos, aleluia, santo é o Senhor. O Senhor nos visitava, irmãos, com tudo aquilo que nós via, mas o mais importante, irmão, de tudo isso que aconteceu, irmãos, aleluia, o pai, a mãe, a família começou a congregar, e hoje, irmão, pela graça e a misericórdia de Deus, contado de dedo, irmãos, quase, mais ou menos, aproximadamente, que contamos, 20 da família Deus chamou nas águas do santo batismo. Glória ao nome do Senhor, irmão, tão firme, tão congregando, aleluia, chamou a avó, chamou a bisavó, irmãos, aleluia, chamou o pai, a mãe, os primos, irmãos, estão firmes nos ajudando. Tem irmão já porteiro, tem irmã, aleluia, Santos, que é porteira também, auxiliar da porta, nos ajuda, dessa família do Anderson, que Deus fez essa obra maravilhosa, irmão. Então, quando Deus quer fazer, o Senhor leva um para fazer uma obra no meio de uma família. Glória ao nome santo do Senhor. Deus que vos abençoe, os irmãos, irmão, aleluia, e que saibam de uma coisa: o amor de Deus está estendido sobre cada um de vós. Glória a Deus nas alturas. Deus seja sempre louvado.